Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol aqui na nossa Ubra TV. Vamos até a 1h45 e não esqueça, às 19 horas tem sempre o nosso Cadeira Cativa. Eu vou começar fazendo uma frase e claro que eu vou ter que interpretar a frase e traduzir a frase porque sempre provoca muitas interpretações. O Grêmio é campeão do mundo a partir de hoje. E daí? Opa, saiu um contrabando aí. E daí? O Grêmio é campeão do mundo. Para nós aqui, que sempre respeitamos essa condição do Grêmio ter conquistado o que tinha para conquistar, e o máximo era isso, por isso que se dizia campeão do mundo, né? A FIFA nunca cumprimentou o Grêmio por ser campeão do mundo. E depois de alguns anos é que começou a desmentir. Porque tem interesses econômicos e tudo mais. E agora pode ter outro interesse econômico atrás, né? Por que reconheceu só agora? Porque quer fazer o torneio intercontinental, quer revezar com o torneio mundial. Bom, de qualquer forma, para a torcida do Grêmio e para o Grêmio em si, parece que foi inócua, né? A adjetivação de agora sim o Grêmio é campeão do mundo, ou todos são campeões do mundo, ou Cruyff, Pelé não tinham sido campeões do mundo. Então essas coisas todas até ensejaram provocações ao contrário, né? A torcida do Grêmio espalhando na internet, dizendo não, nós não queremos esse negócio aí, porque aí se mistura com o Gabiru, se mistura com não sei o quê. Então, é campeão do mundo a partir do Grêmio, a partir de hoje o Grêmio, e daí? Para nós, né? Sempre foi. Claro que para a torcida do Internacional isso deve ser uma dorzinha, porque aquela história de encher a boca para dizer nós somos campeões do mundo FIFA, na medida em que a FIFA diz que o Grêmio também é campeão do mundo, termina essa semi-provocação. Eu digo semi porque quem ganhou o confronto antes foi o Grêmio em 83 e pronto, o Internacional que se prepare para ganhar de novo e quem sabe o Grêmio seja bi esse ano, vai ficar até mais difícil. Aí nessa linha de frases, que se não me engano quem disse foi o Tarcísio, jogador mais reconhecido do Grêmio, brincando com isso, dizendo, para a FIFA o Grêmio pode ser o único bicampeão do mundo no mesmo ano. Ah, pois é. Boa frase, Tarcísio aí, Tarcísio está esperto. Estamos aqui com Romildo Bolzan Neto, que é filho do presidente, que é Romildo Bolzan Júnior, por isso Romildo Bolzan Neto. Vê que explicação difícil essa minha, eu tive que raciocinar muito em cima. E qual era o nome do avô do Romildo? Romildo Bolzan, né? Tudo bem, tudo bem, Maurício, tudo bem. Agradeço o convite aí, me sinto muito honrado novamente de estar aqui. É igual a história do Peronte, né? Que perguntou para o Farid Germano Filho se ele era filho do Germano. E aí ele disse assim, não, eu sou filho do Farid Germano Filho, não do... Não, filho do Farid Germano. Do Farid Germano. Mas tinha o nome do outro irmão que era... Ele disse, você é filho do José Otávio Germano, né? E o Zé Otávio é primo do Faridinho, mas era o pai do Zé Otávio. E aí ele disse, não, eu sou filho do Farid Germano. Se eu sou Farid Germano Filho, Peronte perguntou. Bom, e o que significa para você esse reconhecimento da FIFA? Na verdade foi uma mera burocracia que eu não entendo até agora por que aconteceu. Tu chegar a duvidar de uma situação que até... Vamos sair um pouco do Grêmio e dizer que Pelé, que Zico, né, não são campeões do mundo, é uma ofensa ao futebol, à história de tudo que aconteceu. E vejo isso com uma naturalidade e até com uma certa indiferença, porque Grêmio é campeão do mundo, Flamengo é campeão do mundo, Santos é campeão do mundo, São Paulo é campeão do mundo. O único que eu realmente acho Corinthians realmente. Ali que foi o marco divisório, foi o mais gelado de todos. E foi o que foi reconhecido antes ainda. É uma coisa porque que depois, só a FIFA faz. Porque depois, quando o Inter foi campeão em 2006, já tinha um regramento. A partir de 2005 começou o regramento, o chaveamento. Isso. Aí tudo bem. Sim. Agora o do Corinthians é absolutamente 2000. gelado. Não, em 2000, foi em 2005. Ficou dois campeões do mundo em 2000. Ficou o Boca e o Corinthians. Foi o Boca e o Corinthians. Foi em 2000 o Corinthians, Em 2000. A partir que eu digo... Não, o Inter já pegou a nova... Pegou a nova era. O São Paulo pegou já a nova era, né, nesse último título. Sim. Mas de o São Paulo foi porque foi 2005, São Paulo? Não. Sim. Foi 2005, né? Tá, mas 92, 92, 93, 2005. Mas para discussão de boteco vale, né?
Vale, pra brincadeira vale dizer, agora vai ser que agora a gente infelizmente está no rol do Zico, do Pelé e do Gabiru, né? Do Renato e do Gabiru, mas vamos embora fazer ou o bififa, né? O bife, mas como disse o Tarcísio, muito espirituoso, podemos ser aí, de repente, o único clube que no mesmo ano ganha 2 mundiais. Pois é. Bom, o noticiário do Grêmio, hoje, ele não tem relevância, porque o time que o Grêmio colocar em campo contra o Avaí não interessa. Se vai jogar o Patrick, se vai jogar o Jean-Pierre, é até legal pra gente ver esses meninos, né? Se vai jogar o Christian, para saber se está completamente curado, se tem condicionamento para encarar uma final, se precisar, contra River ou Lanús, lá que aconteça alguma coisa e tal, né? Para botar o Cícero nem pode jogar, né? Seria bom. O Cícero daqui a pouco, não sei, não tem nenhuma informação, mas ele pode ser inscrito nesse brasileiro de aspirantes para ganhar ritmo, né? Pode. Pode jogar, o jogo é amanhã no CT, 23. mas tem 5 vagas para cima de 23 anos. O Inter jogou ontem, nem sei como é que terminou. Empatou 1-1. Perdeu o Fernandinho do Inter, um atacante, até foi bem no jogo. Marcou o gol do Inter, o Inter saiu perdendo, e o Inter teve um pênalti aos 42 do segundo tempo e o goleiro de São Paulo defendeu. O jogo foi no Canindé. Eu saí daqui ouvindo a Rádio Grenal, que transmitiu o jogo, e depois não vi mais na televisão. É muito jogo para se ver, né? O cara quase apanha da mulher olhando só os necessários. Começar a ver sub-23... Aí tu vai ter problema em casa. Melhor bom, não. Mas como é que você viu essa vitória do Grêmio extraordinária? Nem você, filho do homem, acreditava. Ninguém acreditava. O homem não acreditava. Ninguém acreditava que a gente ia fazer um 3-0 lá. Embora o Grêmio se estivesse realmente numa retomada de um futebol que vinha apresentando, ninguém acreditava num 3-0, porque uma semifinal de Libertadores nunca aconteceu isso antes. Um time fazer 3-0 na partida de ida fora de casa. E realmente não é o normal de um jogo tão competitivo, de um jogo tão duro como o semifinal de Libertadores é fazer um placar tão elástico. Então realmente foi uma surpresa para todo mundo, mas uma surpresa boa, e tem que abrir o olho aqui para não amarrar o jogo e se classificar tranquilamente. Na verdade, o que está acontecendo agora em relação ao Grêmio é a recuperação do futebol apresentado, que era a grande dúvida que se tinha. Será que na hora H o Grêmio vai conseguir ser o Grêmio dos melhores momentos? E o Grêmio encantou contra o Barcelona, mesmo que o Barcelona tenha decepcionado, que eu digo no sentido de não ter apresentado armas no começo, porque se imaginava o seguinte: o Barcelona vai complicar a vida do Grêmio, mas depois o Grêmio esperando vai ganhar. Alguns diziam de 1-0, de 2-0, com a paciência que o Corinthians tem, por exemplo. Não, o Grêmio mostrou que sabe fazer o antídoto, atacou o Barcelona começou a errar, e o Grêmio fez 2-0. E demonstrando... Foi o contrário, né? O Grêmio fez 2-0. Demonstrando uma maturidade impressionante de chegar na casa do adversário, 50 mil pessoas, um estádio que tem pressão muito forte, e jogar daquela maneira. Isso demonstra uma maturidade no elenco, demonstra uma maturidade no time que realmente em todo gremista causa uma expectativa muito grande. E vou te dizer mais, assim, a gente pega... faz muito uma crítica em função, porque abandonou o Brasileiro, porque não conseguiu tão bem na Copa do Brasil, mas é difícil lá dentro, quando próprio jogador, tu vai para certas competições com outra característica, com outro foco, com outra determinação, e não é por mal, não é por tu estar com não estar com a vontade necessária, ou tu não estar com foco ali naquele momento, mas inconsciente. Se fala muito dentro do Grêmio da Libertadores, os jogadores querem a Libertadores, os jogadores almejam ganhar, principalmente desde o começo do ano, a Libertadores. E chega num momento desse, numa semifinal, o jogador joga no seu limite, o jogador joga tudo aquilo que ele pode jogar, ele joga naquela partida. E isso é inconsciente, é uma coisa que acontece e... Infelizmente, claro que gostaria que fosse assim em todos os campeonatos, em todas as partidas, mas é inconsciente. Da mesma forma que se o mesmo time hoje fosse de lá em Florianópolis jogar contra o Avaí domingo, não seria, eles não jogariam igual. Não teria o mesmo desempenho que teve na quarta-feira. A motivação é diferente. A motivação é diferente. Agora, chegou o dia do reconhecimento do Marcelo Groi. No ano passado, quando a coisa engrossou pro lado do Grêmio, que o Grêmio podia aumentar aquela sequência de 15 anos sem um título de relevância, porque ganhou gauchões e tal, ganhou 3 gauchões, né? O de 2010, 2006, 2007 e 2010 o Grêmio ganhou. Então, não é que ficasse 15 anos sem ganhar título. Ganhou 100, ficou 15 anos sem ganhar um título de relevância.
no ano passado, quando precisou do Marcelo Groi, o Marcelo Groi pegou 3 ou 4 pênaltis contra o Atlético Paranaense aqui. Falhou no gol, que deu a vitória ao Atlético no tempo normal, mas depois fechou o gol. Então ele participou ativamente da conquista do título. Ele foi fundamental. E agora de novo, né? E vamos, quando ia engrossar, Cruzeiro, foi porque fomos mal na cobrança de pênalti. Contra o Cruzeiro, ele pegou ele defendeu 2-2, ele pegou, né? Pegou 2. Ele pegou 2 pênaltis na decisão contra o Cruzeiro, na semifinal. Então, eu acho, inclusive o Grêmio fez, isso eu achei muito, isso são situações assim que vão dando mostra da política que é empregada no clube. O Grêmio renovou, um dos primeiros contratos renovados, e foi um teto salarial em um contrato de 5 anos com o Marcelo Groi, e teve muita crítica. Naquele momento, foi começo do ano passado. Eu critiquei um pouco, porque 420 pro goleiro é bastante. Mas assim, o que eu vou te dizer? Aquilo ali é justamente tu mostrar dentro do elenco, tu mostrar dentro a política que está sendo empregada. Tu pode fazer carreira dentro do Grêmio, tu pode ficar aqui, fazer a vida aqui, continuar fazer tua vida profissional dentro do Grêmio, que tu vai ser recompensado. Afinal, um salário, como tu disse, é um salário de padrão europeu. Não é todo jogador na Europa que vai para a Europa e ganha mais do que 350, 400 mil. Não é todo jogador que vai e ganha mais do que isso. O salário do Groi hoje, convertendo para euro, dá 100 mil euros. Muitos que vão para a Europa ganham menos que isso. Isso aí o Grêmio chamava de plano de carreira, né? Exatamente, é uma situação de mostrar para todos os jovens que estão surgindo no Grêmio, da base, de quem está sendo contratado inclusive, mas principalmente da base, que o Grêmio tem um olhar especial para aqueles atletas oriundos da categoria de base. Que o Grêmio faz plano de carreira, que o Grêmio faz... não é aquela situação, vou simplesmente... pegar o jovem da categoria de base para vender e fazer renda. Não, de fato é fazer um plano de carreira, fazer com que esse atleta tenha perspectiva de fazer vida longa no Grêmio. Pois é, e o Grêmio está tentando renovar com o Luan. O que você projeta em cima disso aí, até de que se não der certo a saída no fim do ano, mas vai dar, porque com o que está jogando ele vai ser vendido, né? Pertencendo ao Grêmio ou não, vai vir proposta milionária, né? Porque ele pode esperar até março para dizer, não, agora eu vou agora é tudo meu. Pronto. Mas ele não vai fazer isso. E vai surgir proposta em dezembro, vai surgir proposta em janeiro. Você acha que finalmente ele vai ceder, vai chegar a um acerto com o Grêmio? Eu fico dentro das duas palavras, tanto a que o Luan deu, que ele renovaria com o Grêmio, ele deu a palavra dele, assim como que o Grêmio deu agora no final do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, dizendo que o Grêmio chegou na proposta do seu limite. Então eu acredito que as partes afunilou as propostas e nesse momento eu acredito que até o final do ano a gente tem uma solução boa para os dois lados aí. Bom, quem é na final? River ou Lanús? Olha, eu achava que passava o São Lourenço já na primeira. Então, como já passou o Lanús na semifinal, nas quartas de final, hoje eu não tenho palpite nenhum. Não tenho essa situação de querer jogar a última em casa porque é o River ou jogar lá fora porque é o Lanús. Eu, sinceramente, o que vier tá bem-vindo. Pelo que o Grêmio jogou, acho que dá para pensar assim. Né? Pelo que o Grêmio jogou, acho que quem tem que estar preocupado é o senhor, por exemplo, Jorge Almiron, técnico do Lanús, que afirmou: viu o Grêmio, e se passarmos do River, não vai ser tão complicado. Você acha que isso serve como motivação para o Grêmio ou para os jogadores do Lanús? Muito mais que ele fez uma motivação para os jogadores do Lanús, justamente para mostrar que, olha, passando do River, de repente a gente pode ter uma situação de ser campeão, mas ele sabe no fundo dele que não é, o buraco um pouco mais embaixo, tanto para nós quanto para eles. Final de Libertadores não tem jogo fácil para ninguém. Vamos ver o próprio Almiron reproduzindo aí o que ele falou? Em instante. Agora vai pro povo. Mistério. Aí, tal. Mas antes, pelo menos aqui no nosso retorno, não tinha o som do Almiron. O som do Almiron, até rima, né? Pra gente ouvir o técnico do Lanús. Tem a história aquela do passa-som, né? Bom, vamos lá. Vetado pelo departamento, daqui a pouco, vetado pelo departamento médico, Leandro Damião está fora da partida contra o Ceará. Robertson será o titular. Volante Edenilson está encaminhando a sua permanência no Inter. Renovação deve ser concretizada no final da temporada.
Time para enfrentar o Ceará. Amanhã no Beira-Rio. Danilo Alemão, Danilo Silva, Cuesta e Wendel. Charles Edenilson, D'Alessandro, Sacha e Potker com Robertson. Na verdade, Potker na direita com o Sacha na esquerda e o Robertson centralizado. O agente do Rodrigo Moleto, nós já debatemos isso ontem à noite, fala que a liberação do zagueiro será fácil e lá da Grécia, e afirma que é hora de fazer o contrato da carreira do jogador. Na verdade, por ser fácil a liberação de lá, ele acha que pode ganhar um pouco mais aqui. Só que o boleto continua sendo aquele mesmo boleto que saiu daqui. Ele não foi para o Paris Saint-Germain, nem para o Barcelona, nem para o Atlético de Madrid. Ele foi para a Grécia. Então, o contrato da vida se justificaria se fosse um jogador consagrado, né? No Grêmio, Renato encaminha à tarde, time que enfrenta o Avaí em Florianópolis. Tendência é de equipe reserva na ressacada. Renovação com o Fernandinho está longe de um acerto. Corinthians tem interesse em contar com o jogador em 2018, é uma notícia recorrente, né? Pelo menos é uma especulação que se tem. Eu não ouvi alguém do Corinthians dizer. Eu ouço o procurador do Fernandinho dizer que o Corinthians tem interesse. Mas também ninguém desmentiu. Ninguém desmentiu. Também se cria um fato. O Corinthians não tem que desmentir, né? Quem tem que desmentir é o Grêmio. Olha, eu estou surpreso com essa história. Bom. Não, a surpresa é que surgiu na antevéspera do jogo com o Corinthians. Né? Guilherme, atacante do Botafogo, retorna por empréstimo, será reaproveitado no próximo ano. Também é uma notícia recorrente. E Lima é outro que vem do Ceará e será reaproveitado. Apenas estamos recapitulando algumas coisas importantes dos últimos dias do Grêmio. FIFA reconhece títulos mundiais do Mundial Interclubes, como todos os títulos mundiais. Hoje na Série B, 19h15, tem Figueirense e CRB, Oeste e Brasil. Esse é um jogo importante para o Brasil. Se o Brasil ganhar, vai a 42, ficariam faltando só mais 3 pontos para... E melhor ainda se fossem 2 vitórias, uma hoje e uma na sequência, ou 2 vitórias até o fim para chegar com 45 e um maior número de vitórias. E às 9h30 da noite tem Paysandu e Criciúma. Luxemburgo foi demitido do Esporte após derrota na Copa Sul-Americana. Quer dizer... Acabou o projeto. Ele fez um charme para não ir, disse que não ia, depois foi, depois disse que tinha renovado para 2018, aceitaria até ganhar menos, depois que tomou 5 do Grêmio, mas não resistiu. Futebol, todos os dias, cobra a conta. Não, e ainda fez uma brincadeira, se não me engano, no domingo passado com o Casagrande, dizendo que, se o Sport cair para a Série B, eu reduzo meu salário pela metade, não tem problema, mas não vamos cair. Mas ele caiu antes do Sport. Ele caiu antes do Sport. Ele caiu antes do Sport. Robinho diz que aceitaria até redução salarial para ficar no Atlético Mineiro. Ontem à noite eu brinquei aqui que por 300 ele vai continuar jogando. Só por 300. Grupo de conselheiros pede impeachment do presidente do Vitória. Também é uma notícia que já está circulando há bastante tempo, né? Por causa do rombo nos cofres do clube esse ano. E aí uma outra notícia também nesse noticiário geral, o Zeca, lateral esquerdo do Santos, ele entrou na justiça com um pedido de rescisão indireta do contrato para ter o seu passe livre. A liminar foi negada, a audiência está marcada para abril. O interessante é que ele alega, os advogados do Zeca alegam... Esse Zeca é um extraordinário jogador, mas está mostrando um problema de caráter, né? O Zeca, os seus advogados alegam que o Santos não pagou o FGTS em 2014 e 2015, mas ele só percebeu agora, por isso pediu a rescisão agora. E o Santos argumenta que com o Profut essa dívida já foi incluída no parcelamento. Sim. Por isso não caberia a rescisão. Por isso que eu estou dizendo que tem problema de caráter. Eles estão tentando achar pelo em novo. E aí, um detalhe que eu achei muito interessante é que na ação, o jogador alega também que uma das motivações para o pedido é a insegurança no trabalho. Ele citou no processo, os advogados citaram ameaças recebidas no aeroporto e pichações com o seu nome nos muros da Vila Belmiro. Ou seja, não pode nem protestar mais, que é motivo para pedir rescisão. É um tiro no pé, porque se ele pede para ir embora e tal, o Santos coloca a venda, ele arruma 15 clubes interessados. Não, o Corinthians está interessado. Mas não joga muito. Embasamento fraco do pedido de rescisão. Embasamento fraco, ainda não leva. Tá falando o advogado. Não leva. Porque senão todo mundo leva. Muito difícil. Porque, pelo que ele está dizendo ali, a questão das agressões e tal, isso aí não é bem assim para ficar configurado. Tem que ser, inclusive, superior hierárquico e tal. Então,
Meio difícil. Agora sim vamos ouvir o técnico do Lanús, senhor Jorge Almirón. Y bueno, lo importante es que un equipo argentino va a llegar a la final. Vi Gremio anoche, así que si pasamos nosotros, River no va a ser tan complicado. Yo por lo menos lo veo así. ¿De esta llave sale el campeón de la Copa? Así es. Mira vos. ¿Qué título te deja? De esta llave sale el Não, campeão. descontraído, como é o nosso cadeira cativa aqui à noite. Mas ele falou até rindo. Ele chegou até a rir, nem ele acreditou no que ele disse. Mas é que perguntaram se vai ganhar a Copa, uma coisa assim. Não, é que assim, primeiro ele diz, olha, eu assisti o Grêmio ontem à noite e se passarmos pelo River, a tarefa não será tão complicada. E aí o repórter do programa perguntou, então você está dizendo que quem sair dessa chave vai ser o campeão? Sim, quem sair dessa chave dos argentinos será o campeão. Olha aqui, ó, tava olhando a segunda divisão, mudando de saco para mala, como já vai se definindo tudo, né? O Oeste, ele já não está disputando uma vaga no G4. Ele, se ganhar hoje, vai a 52 e vai para o G5, passando do Vila Nova, que tem 51, e ficaria a 3 pontos do Ceará. No entanto, o Ceará joga amanhã contra o Internacional. Então vejam que, mesmo ganhando hoje o Oeste, ele vai ficar longe do Ceará, mesmo que o Ceará perca para o Inter. Ficará com uma rodada de defasagem. E já são 32 rodadas, né? Então ficarão faltando só 6 rodadas. 18 pontos no total os clubes terão por disputar. Por isso que eu digo que o Internacional já subiu. Mas se ganhar vai sobrar ponto, porque vai a 64. Se previa que com 63 já subisse. Como é que tá o teu pai? Ansioso? Tá tranquilo pela final? Ele não muda muito, né? Não, tá tranquilo. Isso eu até falei com ele antes do jogo. Eu vai com calma aí, maneira, vamos, tem a volta, tudo, mas nem precisou, foram 3-0 lá. Ele não toma nem um remedinho especial, nada? Não, ele só o remédio de pressão normal pela idade e tranquilo. Que aliás não é nem tanta idade, né? É novo o presidente comigo. Ele é novo, ele é novo. 57, 58? Nós estamos em 2017, 57. Ele nasceu em 60, certinho? Em 57. Ele é novo, 57, com o gordinho e tal, vai branqueando o cabelo, vai andando mais devagar, parece que tá velho. Mas agora ele tá magrão. Tá magro? Emagreceu bastante. Emagreceu bastante, é bom, agora né? Agora vai rejuvenescer. Vai até poder jogar Nada contra os gordinhos, porque eu também tô perdendo. Vai poder jogar um frescobol na beira da praia que ele gosta aí. Olha aqui, ó, sabe que esse jogo do Oeste com o Brasil seria jogo de 6 pontos se o Brasil estivesse em cima. Mas, na verdade, é um jogo pro Brasil de 6 pontos. Se o Brasil ganhar, o Brasil já passa dos 40 e o psicológico só vai, né? Com 42 aí pode até jogar por um empatezinho que outro. Mas o Brasil começou bem, né? Começou bem. O Brasil começou bem, uma pena. Chegou a estar na frente do Juventude e do Inter. Exatamente. Naquele confronto direto com o Inter é que o Brasil se fresqueou, ajudou o Internacional e ficou para trás. Ganhou na rodada anterior, enfrentar o Inter no primeiro turno, ganhou do Juventude, que era então o líder do campeonato. Aí foi para enfrentar o Inter para se confirmar. Foi o jogo aquele polêmico dos jogadores que estavam fora, né? Que não foram escalados 6 jogadores, alguma coisa assim. Que 3 estavam ou lesionados ou com cartão e teve os outros que teve. Eu não estou acompanhando muito a Série B, eu sou sincero, não estou acompanhando. Eu acompanho muito o Ceará por causa Só por amostrar. Acompanho onde o Grêmio tem jogador. Claro, onde o Grêmio tem jogador, mas ano passado, uma das principais tacadas que o Grêmio deu esse ano veio da Série B, o Michel, né? Tá, mas aí você acompanha, né? Tá. Aí tu já sabe se acompanha. Isso aí já se vê que é destaque. Mas e o Lima, a propósito? Vem muito bem. Ele é titular do Ceará? Ele é titular do Ceará. Ele vem jogando aberto. Eu acredito que joga amanhã sim. Ele não tá lesionado. Ele chegou a jogar pelo Grêmio esse ano ainda. Ele tem jogado aberto. Ele é um jogador até de característica e da base vem mais jogador jogando centralizado. Mas ele, pelo Ceará, ele está jogando aberto. Tem feito um campeonato muito bom. E certamente acredito que no ano que vem possa ajudar o Grêmio. Bom, o que você diz para os seus amigos e tal? A flauta, agora a balança pendeu para um lado. Quebrou a gangorra? Eu sempre fui muito tranquilo, assim, em questão de flauta. Mas hoje em dia eu sinceramente me desmotivei já da flauta, porque acho que a gangorra ficou tão quebrada
que hoje em dia eu tô tranquilo e... Mas você sofreu muito nos últimos 15 anos. Né? Sofri. A tua juventude Na foi minha danada. juventude eu sofri porque eu sou de 90, então eu peguei ali o 95, 94, 95, 96, 97 do Grêmio, eu era criança. Peguei 2001 ainda um pouco, mas eu em 2005, de fato, eu tava com 15 anos, eu vi a Série B, tudo, a Batalha dos Aflitos, e ali sim eu tive um acompanhamento muito maior, muito mais presente. E sofri com o Inter em 2006, sofri em 2010, mas sempre disse para meus amigos, tudo isso é ciclo, tudo isso acaba. E disse quando eles ganharam em 2010, vocês são o Grêmio de 2001, vocês estão com uma pompa, vocês olhem, abre o olho que vocês assim são o Grêmio de 2001. E não deu outra, veio, e eles foram ladeira abaixo. Castigo veio a galope. Bom, você tem viajado sempre com o Grêmio? Quando posso eu viajo. Essa vez eu não pude ir para Barcelona, para Guayaquil, que o escritório lá não tinha como, saí eu e meu pai junto, e então eu não fui. Mas sempre nos jogos fui no Rio de Janeiro, sempre que dá eu tô indo. Fui no Botafogo, né? Rio de Janeiro eu fui. Então sempre que dá eu tô indo. Fui nas finais, tudo, fui no contra o Cruzeiro, mas menos, né? Um pouco menos do que eu gostaria. Eu já te perguntei isso a outra vez e tal. Em casa, o que vocês conversam, tu e o teu pai? Diz, olha, não vale a pena, é muito espinhoso ser presidente do Grêmio. Já a família já fez a sua parte. Ou ele diz assim, te prepara porque nós temos uma incumbência de deixar esse clube permanentemente grande. Como é que é esse falatório, essa conversa? É muito mais de problemas do dia a dia mesmo, né? Situações que surgem. Isso tudo já se foi muito falado antes. Quando meu pai virou presidente, hoje são muito mais problemas do dia a dia que a gente conversa, que surge lá um atrito, que surge uma divergência, e aí a gente debate tranquilamente. E a questão de falar ou não, de se é bom ou não ser presidente do Grêmio, é muito bom, não tem como não gostar dessa situação, porque é uma paixão que a gente tem, uma paixão que se viveu. Eu acho que está aí um futuro candidato. Não, e se viveu a vida inteira... E tem pedigrita e... Não, e se viveu a vida inteira, então, para mim, pessoalmente... meu pai foi prefeito, foi presidente do partido, e eu sempre acompanhei, sempre adorei e tal. Mas na situação do Grêmio, que é uma paixão que fala muito mais forte, sem dúvida é um fato marcante. E quanto mais a gente conseguir para ele mais alavancar o Grêmio, deixar o Grêmio numa situação melhor, que continue. Uma situação complicada que o Grêmio tem é como pensar a próxima temporada, né? Porque normalmente os clubes já começam a sondar jogadores, a buscar reforços nessa época do ano, só que o Grêmio tem um foco completamente diferente. Como é que seu pai conversa, enfim, o que ele te passa de como o Grêmio está pensando em agir? Porque assim como tem que focar nessas competições, não pode esquecer do próximo ano, porque com conquistas vem propostas para os jogadores, tem que renovar elenco. O Grêmio continua pensando igual desde o começo de 2015, na verdade. Essa é a grande verdade. Se tu for pegar, em 2015... o meu pai, então, o presidente, deu uma entrevista dizendo que o ano do Grêmio era 2017, que talvez não seria nem o melhor, talvez, jogar a Libertadores de 2016, porque talvez o Grêmio pularia um processo. E foi muito criticado ali, no sentido de que não, o presidente tem que pensar hoje, não sei o quê, tem que botar dinheiro, tem que investir para fazer um time competitivo para 2016. E ali a gente perdeu pro Rosário, e na verdade até foi bom jogar aquela Libertadores, porque deu um estofo pro Grêmio ser campeão da Copa do Brasil no final do ano. Mas era um processo de maturamento do time que o Grêmio tinha. Se tu for pegar, o Luan estava em 2015, o Ramiro estava em 2015, o Jeromel estava em 2015, o Marcelo Gross estava em 2015, aí ficou o lance de 2016, chegou o Kahneman, o Maicon estava em 2015, chegou o Kahneman, o Douglas também, chegou o Edilson, né? O Marcelo Oliveira depois esse ano só perdeu a vaga pro Cortez. Então surge o Arthur, e isso tudo dentro de um processo de que, tendo a clarividência de se tu manter um elenco por 3, 4 anos, vai dar resultado. Não tem, é inevitável. É inevitável que vai dar resultado. Ainda mais no futebol brasileiro, que poucos clubes fazem isso. Poucos clubes têm fôlego. Tem fôlego para fazer isso. Mas aí que tá, o Grêmio não tinha esse fôlego. O que o Grêmio fez? Mandou embora Moreno, mandou embora Barcos, mandou embora Kleber, mandou embora Zé Roberto, Dudu, mandou embora todo mundo. Eu fiquei ao lado do teu pai porque eu entendo exatamente assim. Não adianta ter casa bonita na praia, com o aviãozinho da Receita Federal sobrevoando e morar num JK em Porto Alegre, num calor de 48 graus, não ter dinheiro para comprar um ventilador. Era o caso do Grêmio. O Grêmio tinha
um baita elenco e não ganhava nada. Nos nomes, né? Nos nomes, e não ganhava nada. Só ganhava prejuízo no final do mês. Mas o que acontecia? Contratou o Moreno, jogou um ano, aí não deu, empresta o Moreno. O Kleber, um ano, não deu certo, manda o Kleber embora. Então o que o Grêmio fez? O Grêmio montou um elenco com jogadores oriundos da base e algumas contratações pontuais e foi dando ritmo para aquele elenco, foi dando jogo. E as derrotas e as vitórias, mas principalmente as derrotas, amadurecem o elenco. Se tu tem uma capacidade boa de reflexão, de análise, de entender que aquele não é o teu momento ainda. E, na verdade, o Grêmio fez isso. Então, o que eu te respondo a pergunta, ano que vem, o Grêmio é basicamente uma manutenção de um time, tentar manter as principais peças e botando jogadores da base que vão surgindo que tem qualidade, trazendo um que outro para encaixar, mas nada de fazer uma super avaliação a final do ano, do que deu certo, do que não deu certo, não. O projeto é o mesmo de 2015 e assim se segue. E isso é por isso que o Grêmio vem dando certo. O Grêmio, na verdade, vai ter que renovar agora a ideia e fazer surgir de novo talentos. Né? A ideia permanece e tal. E já saiu o Pedro Rocha, já saiu o Luan. Tem que achar mais alguém para fazer esse contrato. O Jonatas. Mas é muito mais fácil. Patrick, muito mais fácil. Lima, quando tu vender esse jogador que surgiu da base, tu já tá com um projeto tão avançado de tu tá dando sequência para os jogadores que ao natural tu vai ter a substituição própria da base. Porque tu for ver, não vamos simplesmente, vamos dizer que o Pedro saiu. Tá certo que o Fernandinho tá jogando, mas o Everton seria um jogador também pronto. Não, tava pronto. Pronto. Não é um jogador que tu assim, tem aquele Everton da base, que de repente, não, é um jogador que tá pronto, já tá 2 anos no elenco. Da mesma maneira que vamos supor que o Luan não fique, a gente vai ter, de repente, uma situação que já tá jogando esse ano o Patrick, que já tá jogando esse ano o Jean-Pierre. Talvez poderia ter jogado mais até. Mas por circunstâncias... Não, e essa observação permanente aí, a volta do Lima, a volta do Guilherme, a ascensão rápida do Patrick. O próprio Lincoln estaria nesse processo de ser um substituto ao natural. Infelizmente o Lincoln, por algumas situações, não conseguiu desenvolver o seu melhor futebol, mas esse planejamento de tu ir fazendo dentro do elenco as substituições, isso dá muito certo. E isso dá cancha para os jogadores. Aliás, que tipo de informações vocês têm do Lincoln? Como é que ele está se adaptando? O Lincoln estava jogando. Pelo que eu saiba, estava jogando. Está na 2ª divisão da Turquia. Não consigo ver jogo dele, mas eu sei que ele estava jogando. Porque o Grêmio acaba acompanhando, assim como os grandes clubes, esse tipo de jogador. Hoje em dia tem ferramentas maravilhosas para se acompanhar, né? Olha aqui, a corneta dos dois lados aqui. FIFA reconhece o Grêmio como campeão mundial de 83. A entidade reconheceu a equivalência da Copa Intercontinental disputada de 1960 a 2004 como um Mundial de Clubes. Aí me perguntam Colorado, que eu não vou dar o nome porque é uma figura muito conhecida e não está me autorizando aqui. Mas ele pergunta, mas então, equivalente, então não é autêntico. Grande abraço, saúde. É um texto de um jornal de Porto Alegre que reproduz o que a FIFA fala em inglês, né? Que é equivalente ao Mundial. Então ficaria aí na quem. A FIFA disse que era equivalente. Tornou todos os campeonatos equivalentes. Aliás, Rec, uma notícia que foi divulgada há pouco, o Atlético Mineiro, o Oswaldo de Oliveira, técnico do Atlético Mineiro, esperava contar com o Casares para o final de semana. Tinha coletivo marcado, teve reunião com os jogadores, só que o Casares, ele errou o relógio, chegou 1h30 depois no treinamento. E aí agora vai levar uma geladeira, provavelmente, no Galo. Não explicou ainda o porquê, mas o Casares perdeu a hora hoje lá na cidade do Galo. Tu vê, esses jogadores talentosos é que nós estávamos falando há pouco do Lincoln, né? Eles têm que se saber perdem os limites. Em detalhes. O Zeca, que ele rompeu o contrato na marra. Puxa vida, se criou dentro do Santos, para aí. Tem que ter... Os caras têm que saber o limite, né? Tá bem, são talentosos, são bons, mas tem que saber o limite. E por falar em saber das coisas, enfim, o Luxemburgo ontem, você falou que ele foi demitido. Ontem, na coletiva, ele afirmou o seguinte: eu sabia há 3 meses que seria demitido. Então por que renovou? Se já sabia que ia ser demitido? Não, é que sabe o que é? Ele não confia no Taco. Porque se ele não tivesse a perigo no Campeonato Brasileiro, tivesse na mesma situação que estava há 3 meses, tivesse passado
na Copa Sul-Americana, ele não estaria perigo. Ou então, ele está colocando na qualidade dos jogadores. Eu sabia que eles não dariam resposta. Ficou uma frase vaga. Aí é que tem que ter uma pergunta subsequente. Né? Que é aquele detalhe que eu falei da entrevista do Damião ontem. O Damião disse, eu fico no ano que vem, porque tenho o contrato até o meio do ano, e o Guto também. Mas o Guto nós estamos discutindo publicamente se é pensamento do Inter ficar, ou ele tem que ser campeão na marra, ou ele tem que jogar, treinar o time e apresentar alguma novidade, porque o Internacional ganha pela ineficiência dos adversários, ou por de vez em quando jogar bem. Então, o Damião ontem faltou uma outra pergunta. Como? Tu está antecipando aqui que o Guto vai ficar? Ele tem contrato, é diferente. A renovação é automática. Agora, o Vanderlei não tinha renovado para 2018? Sim. Mas eu acho que é público também que tem cláusula de rescisão, tanto para o Inter quanto para o Guto, não é? Em todos os contratos tem, né? Então aí... O Guto não vai sair, óbvio, né? Se ele tem chance de ganhar um dinheiro, se for demitido. Ou diz, estão me humilhando aí, agora já classifiquei e vou sair. Aí tem que devolver 300, 400, 500, não vai, né? Mas eu, acompanhando de longe o Internacional, eu vejo uma situação... o Guto totalmente garantido pela própria direção. A direção apostando nele como um treinador até para o ano que vem. Eu, pelo menos, vejo de longe, eu tenho essa impressão. Que é um treinador da direção. Da ótica tricolor, é bom ou é ruim? Responde depois do intervalo comercial. Romildo Bolzan Neto, pro Grêmio, é bom que fique o Guto? Na ótica tricolor, diz, olha, se ficar não vai muito longe e tal. Não, pro Grêmio isso é indiferente, né? O que eu quero também é o meu rival aí de volta pra gente poder fazer os nossos embates. Esse já voltou. Aí sendo Guto, não sendo Guto, aí é problema do outro lado lá. O teu pai tem mais um grande feito na administração, né? Tocou 5 no Internacional, né? Isso aí há muitos e muitos anos não aconteceu. No Dia dos Pais, né? No Dia dos Pais. Esse Grenal. Esse Grenal é emblemático. Coitado do Odair, né? Que não tinha nada a ver com essa confusão. Ficou de interino e acabou tomando... E ele parece um cara bem quisto lá no Internacional. Parece um cara bem conceituado. Bem conceituado. Vai para seleções de base também. Aliás, grande amigo do Luan. Estiveram juntos na Olimpíada. Nas Olimpíadas estiveram juntos, sim, é verdade. E esses caras que são auxiliares, eles trabalham mais a mente dos reservas do que dos titulares. Por vezes o auxiliar treina o time reserva. Isso. Então o Odair é muito próximo do Luan. E é sempre o auxiliar, fazendo uma figura de linguagem, o técnico é aquele mais duro, um pouco mais difícil de se acessar normalmente. O Renato parece ser um pouco diferente. Já o auxiliar é aquele, o que está acontecendo aqui, Romildo? O que houve contigo? Como em qualquer lugar. Quando tem que chegar no chefe, é o último a chegar, né? O chefe é sempre o último que tu tem que tratar, é o chefe, né? Antes tu trata com quem o auxiliar ajuda ali a acertar o psicológico do grupo. Mas o que está acontecendo, Rec? Tu não treinou tão bem hoje? Tá com problema em casa, não tá? Deixa eu te ajudar. Esse é o auxiliar. Vamos com o gol na memória. O gol na memória, Flamengo 0, Grêmio 1, Campeonato Brasileiro de 1989. Cuca marcou para o tricolor. Se eu não me engano, neste mesmo ano, o Grêmio tocou 6 no Flamengo. Aqui em Porto Alegre. 6-1 pela Copa do Brasil. Golaço. O Cuca era muito bom, né? Eu não peguei o Cuca jogando. Ele era muito rápido, muito rápido. Ele era meia, né? Ele não era tão técnico, mas ele tinha lampejos de craque e um cabeceio muito bom e rápido. Ele se deslocava com rapidez e depois ele tinha bons parceiros, né? O Assis. E era um pouco mais fácil de jogar. Aquele time de 89 do Grêmio era bom. E teve dificuldades, né? Quase foi para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Segunda divisão não, repescagem do Campeonato Gaúcho. 19 de agosto de 89, Grêmio 6, Flamengo 1. Cuca 2 vezes, Paulo Egídio 2 vezes, Almir e Assis os gols do Grêmio. É isso aí, porque minha memória não me trai. Vamos com a pichotada. E não é que o goleiro peruano se atrapalhou todo, se complica e gol do adversário? Vamos ver.
Vai, goleirão. Vai que tu é minha esperança. Opa. Aí, esse ângulo é melhor. Por falar em peru, né? Fez jus É verdade. Fez jus à ao seleção. país. Já voltamos. Dois detalhes aí do noticiário da manhã, confirmação do Robertson, que fez 3 gols no Internacional, os 3 pelo Internacional, com a camisa do Internacional, no Gauchão, né? Inclusive um Grenal, que marca muito, outro contra o Brasil de Pelotas. E esse Robertson também tem assistências. Eu não desdenho do Robertson, já gostava dele no Grêmio e acho um jogador para compor elenco, que tem 30, sempre cabe Robertson, até Carlos da vida cabe. Agora, até o 20º tem que ser bons jogadores, mas dali para frente, do 20º ao 30º, ou é júnior, ou é jogador barato, tipo o Robertson, senão quebra os clubes. E outra, o presidente Fábio Koff hoje, pela manhã, se manifestando a respeito do Renato, ele disse, olha, o Renato antes chegava aqui já com a cabeça de voltar para o Rio de Janeiro, e hoje amadureceu bastante. Presidente Fábio Koff, que conhece o Renato desde 1980, quando ele chegou no Grêmio. Depois da saída do professor Luxemburgo do esporte, surge essa notícia. A CBF avalia adotar um mecanismo que limita a troca de técnicos dos times no futebol brasileiro. Seriam criadas, assim como para a inscrição de atletas, 2 janelas para inscrições de técnicos. Você pode inscrever um técnico em janeiro e um em agosto. Se a CBF já fez? A CBF estuda E é bom, hein? esse mecanismo. E daí os caras vão ficar 6 meses o problema concordo. é que, assim... Mas pega uma mala e tem que aguentar 6 meses. Eu concordo. Tu tira a autonomia do dirigente. Eu concordo na situação de tu limitar o número de treinadores. Agora, tu estipular data para contratar treinador, para lá. Ah, não. Para lá. 2 por ano, então. Não, 2 por ano. Não, ou agora 3 não, eu por ano. posso contratar em julho, para lá. Olha aqui, ó, Benhur é o novo técnico do Cruzeiro, durou pouco o Clayton, hein? Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga, tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes, estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência. Espaço agradável para o seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do Posto Boqueirão, está iniciando o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade e atendimento personalizado? Atendimento personalizado. Posto Boqueirão. Fica aqui em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP. Também aqui, em frente ao campus da Ubra. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875, atende também aos sábados pela manhã, antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. PEC Ficha Alerta, direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Muito bem, amanhã é dia de passar lá na Personal Car e adquirir a sua caranga. O cara quer falar tão rápido que atropela as próprias palavras. Romildo, obrigado. Obrigado. Sucesso aí pro Grêmio, que o Grêmio consiga o tri da Libertadores da América e o Bimundial no mesmo ano, então. Obrigado. E tomara que dê tudo certo. Espero a gente poder aí, dentro de pouco tempo, aí estar comprando uma passagem para Abu Dhabi. Muito bem. E amanhã, Colorados todos ao Beira-Rio, dia da subida do Internacional. Voltando ao lugar que é seu, né? Boa tarde.